batuques e confetes. Oi, gente, nós estamos em mais uma edição do Batuques e Confete, finalmente conseguindo conversar com a galera do Filhos de Gil. Gente, vou contar para vocês que demorou um pouquinho para a gente conseguir acertar nossas agendas. A gente tentou marcar algumas vezes, teve que desmarcar tudo, mas enfim, hoje nós estamos aqui reunidos. Só estarei eu hoje na bancada, a Nath teve um problema de saúde, então eu que vou conduzir esse papo aqui. E a gente vai conversar com o Pedro, com a Lenina e com o mestre Bananal do Bloco Filhos de Gil. E aí, gente, tudo bem? Tudo em paz. Tudo certinho. Tudo bem, tudo bem. Então, beleza, gente. Olha, a gente já vai começar. A gente, geralmente, né, dependendo da entrevista, a gente muda um pouquinho, mas eu acho, assim, legal, assim, eu sempre gosto de saber como é que começou a relação das pessoas com o carnaval, né? Tem a galera que vem de família, vai passando de gerações, tudo. Eu queria perguntar como é que começou a relação de vocês com o carnaval? Eu sou mais bebê aqui. Querem que eu comece? Porque aí o meu é mais resumido. Por mim, pode começar. Porque vocês dois aí já são mais veteranos do que eu. Eu só fui me apaixonar por carnaval mais velho, assim. Mais velho, digo, não era de infância. Eu já tinha uns 20 anos e eu fui pro carnaval de Olinda. Aí aquilo virou minha cabeça. É uma coincidência porque eu já vi algumas outras pessoas daqui de São Paulo, acho que o Zé Cury, eu já vi falando, assim, sobre... Você também, Lê? Mas quando eu era mais novo, quando eu era pequeno, eu não gostava, porque aqui em São Paulo o que eu via era que meus pais acabavam me levando, era uma coisa assim, um carnaval meio de salão, mas não batia, assim, eu não curtia. E não me pegava ver desfile de escola de samba pela TV, porque carnaval sempre chove muito, né? Então, na verdade, eu ficava chateado, porque eu era moleque, eu queria ir pra rua brincar. E aí ficava passando desfile de escola de samba, eu associava aquilo com eu ficar chateado, porque chovia e eu não tinha vontade de ver aquilo na TV. É verdade, não me dava tesão, assim, na parada. Aí, quando eu fui pra Olinda, aquilo bateu. E aí começou a morder o bichinho, né? Até aí. Aí, quando começou a... Isso já... Quando eu fui pra Olinda, já era 2010, 2009, por aí. E... Quando comecei a ver a movimentação do pessoal do Carnaval de Rua em São Paulo, as primeiras pessoas que eu conheci, aí eu falei, pô, isso aí é massa, hein? Aí que legal que tá vindo para São Paulo também. E é basicamente isso. Beleza, beleza. Pedro, não, eu acho que é um pouco isso, né? Cada um tem uma experiência, né? Mas eu quero saber de vocês dois aí que ainda não falaram. Contem para mim, gente. A minha história com o carnaval é antiga, né? Eu estava sempre viajando, estava sempre fora do país e no verão eu chegava em Salvador, chegava no Brasil, né? Então eram todas as festas, né? E Bahia, festa o tempo todo, né? Era festa do Bonfim, e aí já entrava festa de Iemanjá, e tudo é carnaval, né? Na Bahia tudo é carnaval, nada é festa, essas festas não são pequenas, né? São que nem... É carnaval de um dia, mas é carnaval. São vários blocos na rua, é um bocado de gente tocando, várias bandas, é uma loucura, entendeu? Então eu saía nos blocos também de carnaval, dançando, né? Nas alas de dança, eu trabalhei com dança há muito tempo também. Então acabava saindo, tipo, saía na ala do Olodum, do Araqueto, né? Eu saía na aula da Timbalada, então eu saía com roupas amarradas na cintura, assim, tipo assim, dos blocos, assim, embrulhadinha dentro do saco, assim, e aí botava assim, dançava num, corria, dançava no outro, era uma loucura, assim. E aí ainda tinha uns blocos que os amigos tocavam, assim, conseguia abadar pra mim, que eu chegava de viagem, né? E aí eu saía, ia tocando, mas é uma loucura, saía de tarde de casa, assim, e chegava no outro dia de manhã, assim. E aí tinha dia que nem voltava. É uma loucura. Não, eu acho que você mais ou menos tem mais ou menos a mesma vibe que eu, né? Que eu sou baiana de escola de samba, né? E eu não desfilo um pouco. No último carnaval fiz 15 desfiles e desfilei em 14 escolas de samba. E é basicamente isso, a gente vai aceitando os convites e aí depois assim, se vira para você conseguir fazer isso tudo, né? É uma loucura, uma loucura. E contigo, Lenina, como é que foi?
Comigo foi meio parecido com o Pedro, na verdade, porque até, sei lá, 2012, por aí, o Carnaval de São Paulo era mais aquela coisa de escola de samba no sambódromo. Não tinha muito a opção na rua, pelo menos eu não conhecia. Eu sei que tem até blocos bem antigos em São Paulo, blocos de rua, mas que a gente não tinha muito conhecimento porque não era uma tradição, não era difundido, né? Uma tradição da cidade. Então, quando eu era criança, eu ia para o Rio normalmente, na época do carnaval, visitar a família. E aí o que eu via de carnaval no Rio, por ser criança, era aquela coisa dos bate-bolas, né? Que passavam nos bairros e tal, mas também nunca peguei bloco no Rio quando era criança, só depois de adulta. E aí, em 2007, eu fui passar o carnaval em Olinda, porque eu tenho família lá em Recife. A gente alugou uma casa e ficou todos os dias do carnaval ali. E foi uma imersão maravilhosa. Aí eu me apaixonei, porque eu descobri que o carnaval pode ser democrático, né? Essa coisa de todo mundo na rua, independente da classe social, de qualquer outra coisa. Basta a pessoa querer, ela se coloca lá no meio da folia e tem acesso a tudo. Então, isso eu achei maravilhoso, achei uma coisa incrível. E fiquei voltando para Olinda, né? Totalmente apaixonada pelo carnaval. Em 2013 e 2014, eu fui para o Rio no carnaval. E aí eu vi que no Rio tem um movimento parecido também, que eu achei maravilhoso. Eu amei o Carnaval do Rio, principalmente a Orquestra Voadora. Pô, eu tava no Carnaval do Rio em 2014. Aí! Aí. É E a tudo gente já se parecido, conhecia, né? Mas tava... Vocês não sabiam, mas vocês já se conheciam. Não, a gente já se conhecia já. Já é real, então tá. Só não sabia que estávamos lá os dois, né, ao mesmo tempo. Mas eu fui 2 carnavais para o Rio também. Eu fui, acho que 2012, ou 2011, 2014, não, ou 2012, 2014, não lembro. Mas foi um negócio... Ou 2013, 2014, foi uma coisa meio assim, sabe? Mas eu ficava muito louco, então eu não... Eu lembro de ter visto um bloco virtual lá no Leme. E eu tentei ver mais alguma, teve umas coisas que eu não faço a menor ideia do que eu vi, assim, porque eu tava realmente... Tem vezes que não tem nenhum nome, né? Só vai, né? Só sente energia e vai. Total. Né? Eu fui para ver o Cacique, mas eu também, assim, eu não sei se eu assisti o Cacique, porque eu tava muito doido. É normal. Não, mas isso é muito legal, né? Cada um veio de uma experiência, tudo, algumas parecidas, tudo. E eu acho que tem uma galera assim, que já passou por aqui no podcast que fala mesmo do Carnaval de Olinda como influenciou, né? Assim, pô, eu fui para Olinda e virou aquela chave, né? Isso é muito legal. Não tem como, não. E nesse Carnaval de 2014 que eu fui para o Rio, eu fui já com um bloco de São Paulo, que é o Saia de Chita, que fazia o seu desfile no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, e estava começando a fazer aqui em São Paulo. Então, foi nessa época que o carnaval daqui também começou a crescer, e aí eu passei a curtir carnaval por aqui também, mas só em 2017 que o Filhos de Gil foi fundado, né? E a partir do carnaval de 2018, eu nunca mais passei o carnaval em outro lugar, porque eu estou comprometida com Filhos de Gil. Então, todo carnaval agora eu estou aqui. Nunca mais fui para o Rio nem para Olinda. Tem esse coisa, né? Quando a gente se envolve muito, né, com alguma coisa, por exemplo, assim, eu como baiana, né? Desde que eu comecei, né? A baiana não consigo, assim, eu tenho muita vontade de conhecer outros carnavais, assim, sabe? Mas eu sempre fico aquela coisa assim, compromisso, aí quando você vê você tá aceitando o convite, não, eu vou. E aí rola também essa identificação, né? De você participar daquele projeto, tudo, né? Enfim, acho que você acaba ficando, né? Mas você até falou do Saia de Chita, né? Que é que o Varela também participa, né? O Guilherme Varela, tudo. Ele já passou por aqui, né? A gente, né, conhece o livro dele, né? O Direito à Folia, a Nath está lendo, tudo. É muito legal isso, né? Eu acho é muito bom assim a gente discutir carnaval, tudo. Eu acho que ele faz de uma maneira muito legal, né? Mas eu queria perguntar para
você... Você quer falar alguma coisa, Lenina? Pode falar. Não, só ia falar que o Gui é um grande pensador a respeito do carnaval e ele é um dos responsáveis assim pelo fortalecimento do Carnaval de Rua de São Paulo, desse período de 2013 para cá. Assim, o Saia de Chita realmente foi um bloco, principalmente por causa do Gui, que foi pioneiro e fez o movimento mesmo crescer. Com certeza, com certeza. Mas, gente, eu quero saber como é que rolou esse encontro de vocês, assim, como é que surgiu o Filhos de Gil? Todo mundo chegou no mesmo tempo, ou alguém chegou primeiro? Como é que surgiu a ideia? A ideia foi minha. Eu sou músico profissional, né, aqui em São Paulo. Então, eu toquei muito na noite. Ultimamente, eu tenho tocado menos, assim. Tô mais na coisa de tocar em evento, dou aula também de violão, de voz e tal. E eu tinha uma banda um tempo que a gente tinha um show temático de Gil. A gente fazia shows temáticos, às vezes de discos e tal. E era um show que tinha rolado uns anos. A gente fez aqui num espaço que é forte aqui em São Paulo, que é o Mundo Pensante, uns 2, 3 anos. E era um show muito divertido de fazer. E eu, assim, sempre fui, depois que eu comecei a estudar, né, violão e tudo, sempre fui alucinado pelo Gil. E aí a banda acabou. E eu lembro que eu fui, naquele carnaval, assim, que a banda acabou, eu fui ver uns blocos aqui em São Paulo e tal. E eu lembro de ter pensado nisso, assim, eu me diverti muito, mas eu achei eles todos muito fracos, assim, musicalmente, no geral, né? Era muito astral, era muito... Eu falo que o grande tesão aqui em São Paulo, comparando com os carnavais, esses grandes carnavais, assim, bem ilustrativos, assim, que eu pude vivenciar, né? Rio... Eu não fui pro Carnaval de Salvador, mas eu vi o pré-carnaval. E Olinda, é que aqui em São Paulo a gente a gente tem medo da rua. Tudo aqui em São Paulo é muito privado. Essa ideia da privatização de tudo e do confinamento de tudo é tão forte que a gente parece que a gente assume isso. Muitas pessoas, sabe? É muito mais difícil você colocar uma mesinha na calçada aqui em São Paulo por uma questão psicológica do que em qualquer um desses outros lugares. Não, Pedro, só para te interromper rapidinho, é porque eu tive esse fim de semana em São Paulo, fui para a Bienal, assim, aquela correria, tudo, e é muito diferente, assim, tem um casal de amigas, né, que a gente comenta muito sobre essa diferença, entendeu? Elas, cara, quando a gente vai para o Rio, é muito, vai para a rua, vai para um lado, vai para o outro, e em São Paulo, não, vamos no restaurante, então, é uma coisa fechada, assim, sabe? E aí elas, quando vêm para cá, elas ficam assim, cara, essa cultura de ir pra rua, sei lá, a gente para num bar qualquer e vai caminhando, tudo. Isso é bem diferente mesmo, né? Exatamente. E eu acho que esse é o grande tesão do Carnaval de São Paulo, de longe. Eu acho que é as pessoas terem essa... Isso na época eu nem me tocava tanto, na real. Assim, eu tô falando disso, mas hoje para mim é o ponto central do Carnaval de São Paulo. O grande tesão é esse. Só que eu pensei nisso, falei, pô, queria tá faltando um bloco que toque Gil, que não tinha ainda, e que cuide da música. Tipo, e eu já tava com aquele repertório que eu queria muito fazer. E aí começou a vir, assim, não fazia a menor ideia de como montava um bloco de carnaval. Não tinha muito ninguém para conversar. Na verdade, teve uma pessoa que foi muito bacana, que é uma amiga minha, colega de faculdade, que é a Alessa Camarinha, do bloco Ritalina, que homenageia a Rita Lee aqui, né? Ela é maravilhosa, Alessa. Ela é uma querida. Mais vezes por aqui. E aí eu chamei a Alessa para tomar um café um dia, ela me falou, foi ela que falou assim, você tem que ter uma pessoa para te ajudar a produzir. E aí eu já, na hora, eu pensei no Lecão, que não tá aqui, né, o Alessandro, que é o produtor, eu lembro que eu fui bater um papo com ele. Mas assim, fora isso, eu não fazia a menor ideia. E aí, que mais foi acontecendo numa dessas, assim? Foram entrando algumas pessoas, algumas foram dando ideias, a gente pode fazer isso. No começo, eu achei que a gente fosse montar uma banda, e aí a gente ia dando um jeito lá, só que as pessoas viam aquilo, você falava que era um bloco, e aí chegava alguém e falava assim, eu posso ajudar a fazer figurino, eu quero entrar para tocar, eu quero entrar para cantar. Eu não sabia nem absorver essas pessoas, eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu só tinha tesão ali.
né, de montar coisa. E aí deram a ideia da gente montar a bateria. Aí eu lembro que a gente foi trocar uma ideia sobre, também não fazia a menor ideia de como montava uma bateria. E aí a gente também liguei para vários amigos percussionistas para perguntar como se eu soubesse alguma coisa na época. E aí a gente conversou com umas pessoas, eu lembro que a gente tentou marcar um ensaio aqui em praça, aqui em São Paulo, ali na Praça da Nascente, que fica na Pompeia. E logo na primeira conversa apareceu a Lê, que eu já conhecia, né? A Lê era sócia de um bar que eu trabalhei como garçom há uns anos. E aí a gente ficou amigo, e eu não sabia que ela era alucinada pelo Gilberto Gil. A gente tinha conversado pouco, né? Assim, conversou, se via tal. Lê era sempre muito bacana, muito simpática, e a Lê foi a integrante número 0. Tipo, foi a pessoa assim que nem deu tempo. Assim, ela falou assim: eu já quero tocar, esse é meu bloco. É isso, já vestiu a camisa. E aí tem algumas pessoas também disso aí, desse primeiro momento. E a gente não tinha mestre de bateria. Eu lembro que eu chamava um amigo para ajudar, para passar. Ele dava umas ideias vagas para as pessoas, uns exercícios de pulsação, de tentar tocar uns instrumentos e tal. E aí um amigo meu baiano que tocava comigo, o Thiago, baterista. Hoje em dia ele é baterista, toca com o Fábio Júnior, mas a gente tocou muito, a gente ainda toca junto. Ele falou: olha, você tem que falar com o Bananal, que eu já tinha visto o Bananal tocar por aí e tal, mas a gente nunca conversou. Eu não lembro de ter batido um papo com ele. E aí o Thiago falou assim: você tem que falar com ele. Eu liguei pro Bananal e falei: olha, a gente tá procurando um mestre de bateria e tal, não sei o quê. E aí ele falou: eu topo, vamos aí. E aí começou, assim, foi alguns ensaios depois que tinha começado, o Bananal já entrou e já começou a montar os arranjos, já começou a montar as coisas dele, assim, e também já conquistou todo mundo. E aí estamos aí desde então, aí nessa barca maluca aí de carnaval. Eu acho que eu tentei dar uma ideia breve, mais ou menos, de como é que foi essa coisa de eu conhecendo, porque a ideia tinha partido de mim, né? E nisso tava o Lecão também, que eu falei, que o Lecão já estava como produção desde esse primeiro momento, assim. Não, Banana, já que o Pedro me deu todo o gancho possível, como é que foi para montar essa bateria, né? Que tem até nome, né? Que é a bateria real. Conta pra gente, assim. Para mim, de início, porque assim, eles tinham conversado algumas coisas, né, com os integrantes e tal, e eu cheguei no dia, falei com o Pedro, e cheguei no dia para já montar. Aí no dia que eu cheguei lá, ele falou assim: ó, a gente tem uma apresentação para daqui a tantos. Mas começou assim, te vira aí. Aí eu falei assim, só que eles tinham proposto para o pessoal que as pessoas iam tocar vários instrumentos, né? E aí, como a gente tinha uma apresentação, não tinha como as pessoas tocarem vários instrumentos, porque senão elas não iriam aprender. Então, assim, eu tinha que montar o repertório, cada um tocando o seu, entendeu? Até a gente... Aí, depois dessa apresentação, a gente podia... Que montasse um negócio, podia fazer. Né? Foi muito engraçado, assim. Então, para algumas pessoas, assim, foram estranho, assim, sabe? Tipo, caramba, eu queria tocar mais coisas e tal, não sei o quê. Mas foi, eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei no estúdio lá, eu separei os instrumentos assim, ó. Quem vai ficar no timbal, quem vai ficar no... Aí nesse dia já montei o Ijexá, que é o carro-chefe do nosso bloco, assim, né? Já montei o Ijexá, assim, já tava todo mundo tocando Ijexá esse dia, assim. Foi muito rápido tudo que aconteceu, assim, foi muito legal, assim, sabe? E aí daí a gente começou a montar as coisas para apresentação, foi muito interessante, foi muito massa, assim. Para mim foi um desafio também. Para você ver como a gente tinha um pensamento mágico, né, Banana? Porque a gente achou que... Até eu que sou músico, achou que fosse apertar um play, assim, o pessoal ia sair tocando, né? Todo mundo achou, o Bananal olhou assim, falou: não, peraí, vamos organizar essa loucura aqui. Eram 5 naipes, daí que cada um passasse por todos os 5, tipo, a gente ia ter 5 aulas, tipo, 2 meses e pouco, só o povo testando, sacou? Então, sacou? Aí eu falei, projeto, né? Tipo assim, ó, é isso aí, vambora, e depois a gente desacelera, né? Porque a gente sai uma vez por semana, eu falei assim, ó, a gente tem que agilizar aqui, senão a gente não vai conseguir montar nada até a apresentação, não. E aí aconteceu, foi acontecendo. Não, e essa apresentação, como é que era? Foi apresentação de quê? Em algum lugar específico? Pô, é massa. Você perguntou justamente disso, eu tava lembrando como foi bonito, assim.
porque foi uma apresentação, tem um evento que é de uns amigos nossos, sim. O Lecão também estava lá trabalhando como produtor, trabalhou muitos anos. Agora acho que ele não está acontecendo com tanta regularidade quanto acontecia, mas é o Samba do Sol. Acontecia aqui em São Paulo todo domingo. Durante muito tempo era grátis. Acho que ainda tinha horários grátis depois e tal. E aí é um evento que ia acontecendo e ia juntando geralmente rodas de samba da cidade. Tem mais de 10 anos o projeto, que agora eles não estão fazendo todo domingo. Mas é de 2 DJs aqui de São Paulo que são grandes amigos meus, o Kim Cotrim e a Marina Lopes, e tava o Lecão, que é o produtor do bloco, envolvido como produtor também. E aí a gente teve um papo, e foi muito massa, porque tinham várias atrações, né, rodas de samba. No dia que a gente foi, teve o mestre Moa do Catendê. Ele ia tocar depois da gente, né? A gente não sabia que meses depois ele ia ser assassinado. Não fazia a menor ideia, assim. E a gente fez a estreia lá, na cara e na coragem, nesse evento, assim. A gente chegou a dividir camarim, foi muito massa, assim. E hoje em dia, assim, a gente olha o vídeo, depois de todas as coisas, né, de anos e anos do Bananal e trabalhando com a galera vem e volta, não sei o que lá, a gente fala, nossa, esse trabalho com 2 meses era realmente na cara e na coragem, né? Que era tudo, era só o tesão de tocar. Mas estava todo mundo tão feliz que foi muito massa, né? Foi muito... Eu guardo com muito carinho, assim. Não, e é isso, né? E eu acho que também é aquela coisa, né? Eu acho que também tem uma galera assim, eu vou fazer um bloco, aí fica, sei lá, meses do planejamento e não sai do papel. Então, eu acho que essa apresentação talvez tenha sido, deu aquele gás e a galera meio que se envolveu, vestiu a camisa mesmo. Acho que também tem isso, né? E é sempre uma evolução, né? Acho que a gente tem que começar de algum lugar para ir em frente, né? Com certeza, com certeza, com certeza. E cada ano é um ano, né, Gabi? Assim, a gente não depende de um monte de coisa. Aqui em São Paulo a gente está bastante sujeito a, por exemplo, gestão da prefeitura, porque tem prefeitura que tem uma visão X do carnaval, tem prefeitura que tem uma visão Y, e aí a gente vai levando a partir dessas coisas, dessas mudanças também, e também de como o bloco tá. Né? Tem ano que tem uma galera super disposta, quer tocar, quer não sei o que, tem ano que tem uma galera que tá faltando, tem problema no trabalho. A gente vai dando um jeito, assim, sabe? Cada ano é um ano. E aproveitando, assim, acho que uma maneira também de envolver a galera, tudo assim, como é que vocês montaram o repertório? Você já tinha falado que tinha esse histórico da banda, tudo. A galera, assim, que participa, tem que botar essa música, como é que não tem essa música do Gil? Como é que é essa troca, assim, com a galera? Assim, a galera se envolve nessa parte também, assim, de dar aquele pitaco no repertório? A maior pitaqueira tá aqui. Eu adoro isso! Então, conte mais. Não, o Pedro e o Bananal são os diretores musicais, né? Mas como eu sou muito, muito apaixonada por Gil e sempre, assim, há muitos e muitos anos eu pesquiso muito sobre ele, a história, repertório e tal. Então, tem umas coisas que eu olho e falo, nossa, isso aqui cabe direitinho naquele ritmo, aquele jeito que o Bananal está ensinando a gente de tocar o samba, essa música aqui encaixa direitinho e tal. Como se eu soubesse, né? Porque eu não entendo nada assim de teoria musical, nem nada. Eu só entendo de ouvir e gostar, né? Mas eu dou muito pitaco. E você conseguiu emplacar uma música aí que teve que dar uma argumentação muito grande, assim? Bem ali no começo, no comecinho de tudo, eu lembro que eu tinha um critério que não foi completamente descartado hoje em dia. Mas eu lembro que quando eu sentei para montar, bem com aquele pessoal do primeiro ano, assim, que era da banda, ficou uma coisa assim, tinha que ser um hit, em primeiro lugar, tipo, tinha que ser um refrão legal da galera cantar todo mundo junto, porque o bloco de carnaval não é o bloco de carnaval, né? Não são as pessoas. Na hora que a gente tá na rua, todo mundo é o bloco de carnaval. Todas as pessoas estão lá, quem tá beijando na boca é o bloco de carnaval, quem tá tomando uma cerveja, quem tá, sabe, todo mundo Então todo mundo tem que poder participar de algum jeito maluco, né?
E aí tinha que ser hit, tinha que ser ou composição do Gil, ou uma coisa que foi composta por outra pessoa, mas ficou famosa na interpretação dele. Né? Como, sei lá, Xodó, Esperando na Janela. Naquele primeiro ano não teve Esperando na Janela, mas umas músicas do Gonzagão que ele interpretou, Bob Marley, enfim, umas coisas assim. E aí, quando foi passando os anos, sempre, todo ano, o Bananal, por exemplo, ele chega para mim e fala, bicho, eu tava escutando não sei o quê e tem que ter essa aqui. E ele já vem com uma ideia, assim, e aí, rapaz, não tem quem segure. Mas é engraçado que mesmo que às vezes a gente tenha uma ideia, já aconteceu em anos, assim, e lidar com o Gil é muito doido, né? Porque as músicas têm uma profundidade, assim, muito grande, que você pode pensar nela, interpretá-la de um jeito diferente, dependendo do momento da sua vida que você está escutando, né? São canções que têm essa multiplicidade. E às vezes eu fazia um arranjo mó bonito, ensaiava com a galera para mostrar. Chegava lá com a bateria, tipo... Você olhava na cara das pessoas, assim, tipo... Não bateu. Não foi. Eu olhava assim, e aí era engraçado, porque eu sempre falo, assim, bloco é uma coisa que dá uma atropelada no seu ego. Porque não tem como, é muita gente. Então a gente vai meio que fazendo assim. Mas no geral, esse processo sempre foi muito fluido. Nunca teve muita coisa assim. O que dói às vezes é ter que cortar a música em cima da hora, por exemplo. O pessoal se afeiçoou, a música tipo, tá na hora do desfile, e aí fala, ó, bicho, aconteceu tal negócio ali, peraí, tem que mudar a música. Aí isso dá uma dolorida no coração do pessoal. Mas de resto, tranquilo, geralmente foi muito fluido, assim. As pessoas falam, tem cantor do bloco, a galera é o favorito para cantar tal música, né? Não, tem que ter aquela pessoa cantando aquela música. Aí sempre vai acontecer aquele momento apoteótico ali, né? É muito massa. Mas eu vejo que, com o passar dos anos, essa coisa do repertório vem evoluindo também. Até esse critério que era usado no primeiro ano, de que tem que ser um grande hit, a gente já está mais flexível sobre isso, né? Assim, colocando umas músicas que não são as mais, mas que são... Claro, tudo que é Gil é maravilhoso, na minha opinião, né? Então, eu tenho lá umas que eu tenho preferência, que eu falo, se colocar Mar de Copacabana, ninguém conhece, mas vai ser maravilhoso. Mas, enfim, tem uma especificamente que o Pedro sempre falou, essa não vamos tocar nunca, porque essa música é complicada e tal, e esse ano ela está entrando no repertório, né? Vocês não vão dizer qual é, né? Ou vão dizer. Gil tem uma particularidade musical muito, muito complexa, assim, né? É muito complicado, porque ele viaja por várias vertentes ao mesmo tempo, né? É muito difícil fazer o Gilberto Gil. O violão dele não é um violão simples, é muito difícil. Se você pensa nele, você não faz nada. Se você se prende a ele, você não consegue fazer nada. Entendeu? Então, assim, ele tem um leque muito grande de mistura de jazz, de blues, de reggae, de não sei o que. Então, você se perde nele, né? Então, é muito complicado, assim, você fazer. Tem músicas que é complicado mesmo, como a Ale acabou de falar. Tem música que é muito difícil de se tocar. E aí, como é que acontece? Como ele faz muitas coisas sempre livre em cima dos arranjos deles, quando você pensa numa bateria, né? Tudo é em cima da bateria, não é em cima da banda, né? Da harmonia, né? Porque senão, uma bateria, todo mundo jovem, não tem experiência musical, as pessoas entram sem tocar nada, não dá para exigir tanta musicalidade dessas pessoas para ir atrás do Gil. A gente tem que se adaptar à bateria, entendeu? Então, essa era a minha dificuldade, meu trabalho, assim, de fazer, caramba, como é que a gente vai fazer isso aqui e tal, para ficar simples e ficar orgânico, para que todos consigam tocar de uma forma leve e curtir. Era complexo. Mas hoje em dia a gente já está mais... Tá fluido, né, Banana? Tá um pouco mais, assim, a gente já sabe. Até porque eu acho que a gente teve anos, e é isso que eu tava falando, né, Gabi? Que cada ano é um ano. Teve ano que a gente tava super, restritão, assim. Esse ano a gente vai fazer não sei quantos arranjos
e não sei o quê, e a gente foi super complexo, só que ficou todo mundo estressado, porque era muito trabalho. E a gente, no final, tem que se divertir um pouquinho, né? Por mais que a gente se estresse, por mais que tudo, a gente tem que, senão... Né? A galera tá pra curtir, sabe? Assim, é muito legal que eu e o Bananal, a gente tinha umas referências, porque também Gil como é 60 anos de carreira, né? Tipo, é uma coisa muito complexa. Então, se você quiser fazer um disco do Gil como o Gil fez de bossa nova, você faz. Se você quiser fazer um disco do Gil como ele fez de reggae, você faz. Se você quiser fazer 32 discos de forró, como ele fez, você faz, sabe? Um monte de coisa. Então, só disso. Esse ano, inclusive, a gente vai homenagear o samba. E a gente nunca fez isso, porque o Gil não tem uma obra de samba, né? Assim, bem tão aprofundada, como até o Caetano tem mais, né? O Caetano tem uma relação um pouco mais engraçado isso. Tanto o samba reggae quanto o samba, né? O Gil quase não tem nada de samba reggae de Bahia e não tem quase nada de samba. Não, nem de Bahia, nem de Gil. Eu falava isso, eu falava, nossa, é muito mais fácil você fazer um bloco, sem tirar mérito nenhum, de jeito nenhum, mas é muito mais fácil você fazer um bloco de carnaval falando do Caetano, porque todas as cidades têm, né, do que falando do Gil. Porque o carnaval do Gil, até pela persona dele, e eu vou voltar a falar um pouco disso, assim, né, tem a ver com o Filho de Gandhi, tem a ver com uma coisa da religiosidade, da espiritualidade, né, é uma outra... É um enfoque que é um pouco diferente. E é engraçado, porque às vezes eu falava com o Banana, ali quando a gente se conheceu, assim, o meu disco favorito do Gil é um disco de 97, 98, que é o Quanto a Gente Veio Ver, o Quanta Live. Aí eu, puta, Bananal, esse é o disco que mais... E muita gente que eu falava desse disco falava, realmente se bobear, o melhor disco ao vivo do Gil. E aí o Bananal, ele tava na gravação desse disco. Ele tava ele tava no backstage lá com os caras. Ele foi lá. E aí ele, não, eu tava lá. Aí ele também tem... Aí tu ficou assim, é isso. Não, fiquei, porra, e aí, como é que foi e tal? E aí ele contava... Então, a gente tem essas referências, assim, dos momentos, né? E a coisa que ele falou da bateria é muito louco, porque a coisa vai se transformando em muitas coisas. Por exemplo, a Lenina é a maior fã de Gilberto Gil que eu conheço. De longe, assim, eu não conheço ninguém que é tão ligada na produção de verdade. E olha que eu gosto bastante de Gilberto Gil, né? Mas tem gente que às vezes entra na bateria que não tem essa questão com o Gil. E a galera fala, e eu acho isso muito legal, porque às vezes vai ter com carnaval, vai ter com alegria, vai ter que fazer amizade, vai ter com, se conectar com o instrumento, se conectar com a música. E o Gil ser uma porta de entrada para essa pessoa que às vezes não tem essa conexão. Você escolheu muito bem. É um privilégio, é muito massa. E só que quando a bateria tá começando, ainda mais essas pessoas que estão ali, às vezes, descobrindo essa potência dentro delas, porque tem, né? Todo mundo tem. Eu falo que é muito doido, assim, que quando vem o pessoal, os amigos que são profissionais e não sei o quê, e tocam com... Tem um amigo na banda que a gente tem o privilégio, ele toca com o Rubel, tocou com o Lued Luna, o Vinícius Sampaio, que é um irmãozão, assim. Tem um amigo que tá tocando com o de Mello, enfim, uma galera que tá tocando com o pessoal, como se diria lá no Rio, é pica, né? Aí só que a galera vem para fazer a tocada como se a gente tivesse só naquela banda. E eu falo, não, gente, não é a bateria que tá tocando para vocês. Não sou eu que me navega, quem navega é o mar, né? É você que toca pra bateria. Eu falo pro Bananal que às vezes a sensação que eu tenho de ver ele regendo é quase como se ele estivesse falando pra maré, não, vai um pouquinho mais pra cá, sabe assim? Ele olha pro mar e fala, não, vai pra lá, porque é uma força muito grande das pessoas tocarem juntas, né? E não dá para controlar. Você faz o melhor que você pode, assim. E aí por isso a gente tem que mudar. Às vezes eu tinha tirado a música igualzinho o Gil, o arranjo, só que quando a gente vai fazer com a bateria, a gente tem que moldar para a forma que a bateria tá soando bem. E a gente faz do jeito que funciona. E isso também foi sendo feito com o tempo, né? Não, eu acho que é muito isso, né? Essa coisa assim,
né, eu falei para vocês, né, eu tenho essa vivência da escola de samba, eu fico assim, sempre, toda vez eu escuto a bateria, eu fico, gente, como é que isso dá certo? Eu sei que dá certo, as pessoas estão lá compromissadas, tem o mestre e tudo, mas tem horas que você fica assim, é muita gente, é muito ao mesmo tempo, e o negócio vai, assim, é exatamente uma maré, você sente aquele ritmo indo, né? Eu acho fantástico, assim, se você deixar assim, eu fico acompanhando bateria, assim, sabe, assim, me deleitando, assim, da apresentação, porque é fantástico, assim, sabe, como aquelas pessoas, assim, e o que eu acho mais legal, assim, pô, pode ter o cara que é um músico profissional, mas tem aquela pessoa que nunca pegou o instrumento na vida, eu nem sei o lado certo que é o instrumento, e ela vai se descobrindo, né, isso é muito potente, eu acho sensacional. A bateria tem um negócio que eles ensaiam muito mais tempo. Quando acaba o carnaval, eles já estão com o enredo do outro ano e já começam a ensaiar antes dos blocos de rua, né? E eles ensaiam quase o ano inteiro uma música só. Sim. Para fazer 1 hora só de apresentação, só uma música. Entendeu? Então, assim, fica muito mais apurado, você tem Com certeza. mais tempo para fazer, trabalhar uma música só em um ano, entendeu? Tipo, os arranjos e tal. É que a bateria, ela não tem só a bateria, tem enredo, tem todo figurino, um bocado de coisa que envolve muitas coisas. Então, desfiles com todos os desfiles pré, né, para não passar do horário, essas coisas tudo, porque você perde ponto, né? A ordem, linha, essas coisas tudo, que não é coreografia, essas loucuras todas assim, né? Então, é uma mistura muito grande, né? Se você for pensar só na bateria, não é complicado só a bateria. Você trabalhar 1 ano para fazer uma música de, tipo, ficar tocando uma música, só aquela mesma música, até acabar o circuito de 1 hora, sacou? Eu acho que o bloco é muito mais. Eu acho que o bloco de rua é muito mais complexo, porque você faz muitas músicas. Quando é uma banda, todo mundo é músico, a maioria lê, ouve, já está acostumado e tira. Mas quando você tem que trabalhar com pessoas que nunca pegaram no instrumento, é bastante complexo. E fazer elas entenderem como se fosse musicista ou músico, entendeu? Fazer isso entrar nas pessoas é muito difícil, sabe? E pessoas que não tiveram vivência nenhuma com música, com nenhum tipo, e nem com tambor, né? Com cultura em si. A pessoa, tipo, curte outro tipo de som, sacou? Ela curte bossa nova, ela curte, sei lá, clássico, entendeu? Um MPB, às vezes tal, sabe? Mas ouve um samba quando vai num lugar mais, tipo assim, canta a música por cima, tá curtindo ali, fazendo aquele sambinha de coisinha de Jesus, tal, não sei o quê. Mas quando você tem que aprofundar, entrar, tipo assim, caramba, eu não sabia que o samba era tão difícil. Porque quando você tem que fazer assim, né? Porque quando olha de fora, você acha tudo muito fácil, mas quando você tem que participar, aí o chicote estrala aí. Não, eu acho que eu fiz essa coisa das escolas de samba também, mas é no bloco também, né? Essa coisa, a Nath, né? Ela faz parte do bloco Sargento Pimenta, né? Já é o 2º ano que ela tá, né? E ela comentou também uma coisa interessante, ela já comentou algumas vezes aqui sobre o quanto as pessoas chegam no Sargento Pimenta sem... Às vezes não é nem por causa de Beatles, né? Muita gente vai por causa de Beatles, né? Enfim, né? Mas muita gente vai, cara, quero tocar um instrumento, tal, não sei o quê, né? E aí vai descobrindo, né? E é isso, né? Um repertório grande, assim, tudo, né? Por exemplo, do Sargento, eu acho que são 50 ou 60 músicas, eu não me lembro exatamente. E é isso, né? E você tem que fazer aquelas pessoas entenderem, né? Os arranjos, tudo, né? Eu acho que é um trabalho muito, sabe, sensacional, assim, que os blocos fazem, né? E eu acho que traz cada vez mais pessoas para o carnaval em si, né? Do carnaval geral, né? Eu acho que a gente vai ganhando cada vez mais aliados, né? Não importa o carnaval que você tem, você vai juntando aquelas pessoas que vão defender aquela festa, né? A gente costuma brincar, falar que o Bananal faz mágica, né? Porque mestre faz mágica, sim, com certeza. Mas porque realmente as pessoas entram lá, normalmente, a cada ano, a bateria se renova quase que totalmente, tipo, 80% da bateria se renova. E a maioria das pessoas vem sem nunca ter pego um instrumento antes, né? E a cada ano também os arranjos estão ficando melhor elaborados, mais bonitos. E mesmo com essa renovação, com as pessoas chegando cruas, elas conseguem executar esse repertório, mesmo que
mais refinado. No começo, no primeiro ano, a gente só fazia as levadas e algumas convenções. Não tinha isso de arranjo para cada música. Era um bloco de jexá daquele jeito, outro de reggae, outro de baião, e era isso, não tinha nem samba, porque samba era muito complexo. Aí, no segundo ano, a gente já tentou um pouquinho de samba. Um pouquinho mais de ousadia. No terceiro já foi mudando. No quarto desfile, já tinha músicas com arranjos específicos. Então, saía só da questão da levada, né? E agora a gente está fazendo uma homenagem para o samba. Vai ter um bloco de samba bem maior, com arranjos e tal. Então, a magia do Bananal vai se refinando a cada ano, porque é isso. Apesar de ser um grande desafio, ele está ficando expert nessa coisa de treinar o pessoal, né? Isso é muito bonito de ver, essa evolução toda. A gente vai aprendendo com as pessoas também, né? A gente vai aprendendo com o pessoal, né? É muito engraçado. Não, eu só ia falar um negócio, porque primeiro ano teve samba sim. Teve samba, sim. Teve samba, teve baião. Porque tem um lance, Gabi, que é doido, assim, que quando eu lembro que eu pensei, uma das coisas, um dos valores, assim, que a gente tinha pensado, é um lance que o Torquato Neto falou do Gil, no primeiro disco dele. Tem um negócio que o Torquato fala assim: existem muitas formas de fazer música brasileira, Gilberto Gil prefere todas. É massa, né? Porque é isso. Ele abarca o Gil. Eu acho que é uma das coisas mais legais do Gil. Ele é muito corajoso. Ele é aquela pessoa super inteligente, muito talentoso, mas ele também é muito corajoso. Porque destemido. Ele pega coisas ali naquele momento. Pô, ele viu o reggae se popularizar na hora que ele estava em Londres ali, né? Tipo, as pessoas não conheciam o reggae fora da comunidade jamaicana. E aí ele queria começar a fazer reggae também, né? Ele queria se integrar nessa história, ele se reconheceu nisso aí. Então, são coisas... E o Gil tem rock and roll, o Gil tem um monte de coisa. Então, essa é uma parte do desafio, né? A música que você falou lá que eu falava que a gente não ia fazer, né? Eu ainda tô vendo se a gente vai conseguir fazer esse ano. Vai ser um puta de um trabalho. Que vai ser extra. Porque extra é um reggae que quem é profissional apanha para tocar. Porque é um reggae estranhão, assim, que o Gil faz, sabe? Dá trabalho mesmo. Enfim, esse ano a gente quer fazer extra. Mas é bem quebrado mesmo. As músicas, ele tem uma ousadia, tem coisa que ninguém... Só ele consegue imaginar daquele jeito. Tem uma coisa que só ele consegue imaginar. Tipo, o pessoal acha que não vai dar certo, ele faz e dá certo. E ao mesmo tempo tem canções que é isso, que qualquer é um cara que consegue chegar nesse lugar, que qualquer pessoa em qualquer lugar vai conseguir cantar. Aquele abraço, andar com fé, sabe? E é isso, ele faz, né? Ele é a pessoa responsável por popularizar o xodó. É muito engraçado, porque Marinês, que é a professora dele, né, professora de todo mundo, gravou antes e não fez o sucesso que ele fez. Marinês que é Marinês. E teve algum jeito ali que ele fez, do jeito dele de cantar, com aquela força ali, com aquele brilho ali, que a música fez o sucesso que fez, que hoje todo mundo... Você pode cantar para criancinha, você pode cantar... Eu toquei outro dia aqui eu toco também num trabalho infantil de uma grande amiga, uma artista chamada Cris Barulhins. E a gente estava ontem aqui tocando num aniversário, tocou xodó, bicho, criancinha de 1 ano, 2 anos, balbuciando, e senhor de mais de 70, 80 anos cantando também. Todo mundo canta xodó. O que eu ia aproveitar e perguntar também para vocês, né? Tô sabendo, fiquei sabendo por aí que vai ter um ensaio aberto, uma apresentação, alguma... Quero que vocês contem um pouquinho como é que é a dinâmica de ensaio de vocês e já me contem, eu quero mais detalhes do que vai acontecer sábado aí. Quer explicar um pouquinho, Banana? A gente tá, como a Lê falou, né? Cada ano o bloco tem uma troca de integrante, né? Então, assim, a gente tá fazendo os ensaios abertos ainda.
né? Então, entrando pessoas, né? Acho que até final de setembro, né, Lê? Isso. Até final de setembro. E aí a gente está fazendo esses ensaios abertos para receber pessoas, né? Para as pessoas experimentarem, ter oportunidade, né? No espaço que tenha mais movimentação, né? Que a gente sai no estúdio, o estúdio é sempre muito fechado, assim, né? Mas a gente vai fazer uma apresentação, às vezes a pessoa tem vontade, mas não viu, né? Não viu como é e tal, então tem medo, acha, nunca pegou um instrumento, então acha que é impossível, que é difícil, né? Como muita gente que mesmo indo lá, ainda assim acha impossível, e às vezes nem acredita quando tá tocando, entendeu? Então a ideia é essa, a gente fazer uma aula aberta, né? Para que as pessoas venham, né? E entenda que não é um bicho de sete cabeças e que é possível, que a gente está preparado para receber todo mundo e que é possível as pessoas tocarem com a gente, sim, com toda a complexidade de Gilberto Gil, mas ainda assim a gente consegue fazer isso, né? E depois dar uma apresentação para essas pessoas, né? Fazer um show para essas pessoas, entendeu? Curtirem. Vai ser sábado agora, num lugar que é parceiro da gente já. A gente todo ano faz alguma coisa lá, que é o Bar do Baixo, ali na Vila Madalena. E aí, primeiro vai ter esse aulão aberto, onde a gente vai disponibilizar alguns instrumentos para o pessoal, mas quem tiver é melhor que leve o seu próprio. E o Bananal vai fazer uma aula, como ele faz normalmente, e o pessoal tem a oportunidade de sentir mesmo como é a vibe do bloco. E aí, depois disso, tem uma apresentação da banda, do bloco, num formato que a gente criou especificamente para eventos, que é a fanfarra. É um sexteto, né? Então, tem sopros, percussão e o Pedro na voz e violão, que é maravilhosa. E aí dá para o pessoal sentir de verdade como é aquilo que a gente ensaia, né? Sendo tocado ali. Ainda não com toda a potência da bateria, mas não deixa nada a desejar também. Não, até tem uma coisa, né, Nath, que eu tava falando assim, eu falei na Nath, eu pensei nela, mas a Gabi, que hoje ela não veio. Ela está entre nós de algum jeito aqui. Olha aí, que doideira, né? Fez homenagem. Mas tem um negócio que é engraçado, porque eu tava escutando vocês falando, acho que por isso que eu lembrei da Nath, com o Mistério, e eu até queria, porque teve uma coisa que é uma curiosidade, como o Gilberto Gil é esse artista que tanta gente gosta, né? Tanta gente admira. Quando eu lembro que a gente decidiu o nome Filhos de Gil, eu lembro que eu tinha pensado uns 3 nomes. Decidiu o nome, essa referência aos Filhos de Gandhi e tal, a gente descobriu que tinha um bloco, isso era 2017, tinha um bloco em BH desde 2012 lá com o nome. Mas é um bloco pequenininho, que sai inclusive em Santa Teresa de BH. E aí a gente foi descobrindo esses outros blocos, descobriu aí no Rio, quando eu vi o Mistério, por isso que eu fui falar com vocês, eu já era ouvinte do podcast. Uhum. Só que eu falava assim, pô, vou chegar um cara aleatório lá para trocar uma ideia lá com o pessoal do Rio, né? Tanta gente na fila. Isso que eu ia perguntar. Eu falei, gente, eu tava vendo coisa assim, eu falei, preciso de um gancho para saber que horas vai acontecer esse crossover, gente. Filhos de Gil e Mistério de Pintar. Ia ser mas achei tão legal o pessoal falando sobre o... que eu fiquei fascinado, assim, falei, puta, que legal elas falando sobre levar a ideia de cada música, de discutir, de levar como se fosse quase um amuleto para cada música, como eles tratam o Filhos de Gandhi. Para a gente, por exemplo, eu sempre sonhei o Filhos de Gandhi como abertura do bloco, desde o começo, isso assim, desde antes de bateria, bem no começo, assim, já tinha essa ideia, eu falei, é Filhos de Gandhi. Isso, por exemplo, quando eu falei que eu tinha um show com aquela banda, não existia, mas eu acho que o Filhos de Gandhi é isso, ele chama o carnaval, ele abençoa, ele chama todo mundo, né, manda descer e tal. E eu tinha esse papo com o Filho de Gandhi fortíssimo. E aí é muito engraçado, porque o Mistério, eles falam dessa coisa que eles são o bloco mais flopado do Rio. Eu dei muita risada, porque é um bloco pequeno. E o Filho de Gil, a gente não teve opção quase, assim, porque a gente foi grande desde o começo. E tem essa diferença, porque o Filho de Gil, ele tem um modelo mais baiano de trabalhar.
a gente tem o trio elétrico, né? E eu estou falando modelo baiano porque eu acho que no Rio é muito mais difundida a coisa da fanfarra. Tem muito mais bloco de fanfarra do que aqui em São Paulo. E, tecnicamente, acho que a galera, no geral, é muito melhor, porque tem muito mais gente fazendo, muito mais gente dando aula. As fanfarras existem há mais tempo. Não desmerecendo de jeito nenhum fanfarra aqui de São Paulo, que tem uma galera tão querida e tocando bem, ensaiando e fazendo bem, mas no Rio é isso, tem mais tempo. Sim. E aí eu achei... E aqui no Filhos de Gil, não. A gente tem o trio elétrico, e eu fico aqui estudando, tá aqui a guitarra, o violão, as coisas tudo lá, fico aí estudando para tocar aquelas coisas, vejo quem que vai solar, quem que vai fazer. Então, por essa coisa de ter o trio elétrico, a gente tem mais som, chega mais longe e as pessoas podem vir. Então, por exemplo, no primeiro ano, 2018, perdão, o desfile, né? Começou em 2017. O próprio Gil estava participando do bloco no mesmo horário, que é o Forrozinho, da Mariana Aidar, lá Sim. pelo centro, ali na Augusta. Então a gente estava fazendo, mas a gente não sabia o que ia ser. E estava lotada a avenida. A um ponto assim, ninguém sabia o que ia ser da vida. E de repente foi enchendo. E era isso, a gente começou como um bloco grande já. Já era um bloco gigante. Então, assim, até deu aquela coisa da grama do vizinho, né? Eu escutei um pessoal do Ministério falando. Acho que vocês podem ter ponto para vir. Como seria bom assim, a gente poder sair um carnaval, só umas poucas pessoas ali ter essa possibilidade. Mas é isso. Tanto que assim, a gente colocou sopro, metal, tal, no bloco. Só agora há pouco, assim, eu comecei, tô virando madrugada aqui escrevendo arranjo pro pessoal da metaleira. E é um tesão, é muito massa. Mas é outra coisa, cantar. Tanto que a gente teve o privilégio de ter participação de Anastácia, a própria Anastácia em 2023, cantando Xodó, cantando Tenho Sede, cantando as músicas que ela fez com o Dominguinhos, que estão no repertório do Gil. E aí, é bom, né? É o bom e o ruim. A gente precisa ter aquele caminhãozão ali, que é um trabalho da desgraça para correr atrás. Né, com tudo, mas é muito massa também de ver que lá longe a gente tá mais assim, lá longe tá todo mundo cantando com a gente, entendeu? Cantando, isso é muito astral, isso é muito massa. E eu acho, enfim, é por aí, eu não lembro nem exatamente como a gente chegou nessa pergunta, mas eu tava lembrando disso. Não tem problema. É assim mesmo, a ideia justamente é aquele bate-papo que a gente vai só começando os assuntos, a gente não termina, a gente vai emendando os outros, e é isso, gente. Eu lembrei, eu até queria falar disso, porque às vezes o pessoal da bateria tá ensaiando, por exemplo, esse primeiro mês desse ano, a gente fez só ensaios entre a bateria. Então a gente foi ali perto do Ibirapuera, e o pessoal sente bem o instrumento, como é que é tocar, como é que se dói, se não dói, se pesa a baqueta, se não pesa a baqueta. Agora a gente foi para o estúdio, a primeira vez que a gente faz ensaio aqui no Estúdio Nimbus, aqui em São Paulo, lá na Lapa. E a Lapa aqui de São Paulo, né? Não tem bar da cachaça lá, não. Tem umas cachaças, mas não tem o bar da cachaça. Aí, infelizmente. Perderam a oportunidade de um grande empreendimento, que o bar da cachaça. Eu sei, Nath, que quarta-feira, a Lapa daqui do Rio, o bar da cachaça é o encontro dos blocos do pós-ensaio, entendeu? É o encontro de todo mundo vai parar no bar da cachaça. Eu ainda não consegui uma quarta, que eu não toco em bloco nenhum, mas eu estou tentando me organizar minhas aulas aí para uma quarta, para sentir esse clima assim, entendeu? Ô, Gabi, aí você tá fazendo podcast de carnaval e você não toca, você só sai como baiana. Mas é porque, olha só, baiana é uma coisa, eu digo que a gente é muito fominha. A gente é tipo batuqueiro, que começa a tocar e quer tocar em 200 blocos. Eu, de baiana, vou começando... Cara, você não tem noção, assim. O meu carnaval, a gente aqui, a Nath é do bloco, que sai cedo de manhã. E eu sou das escolas de noite. A gente coexiste no carnaval quando eu tô chegando e ela tá saindo. Ela, olha, você posta isso. Eu falei, tá bom, vou postar e vou dormir. Depois você se vira, entendeu? Porque é um ritmo muito frenético, assim, sabe? E eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Rio tem uma falta muito grande de baiana de escola de samba, assim. São muitas senhoras. Tem a questão morreu, ficar doente, se afastar, tudo. E aí, assim, eu conheço muito, como eu já desfilo há muitos anos, eu desfilo desde 2010 como baiana. Então, assim,
eu vou conhecendo as pessoas, a pessoa, eu estou precisando de ajuda, e eu não consigo dizer não, eu vou aceitando. Então, é um ritmo muito frenético. Por exemplo, essa sexta-feira vai ter corte de samba na Vila Isabel, que é uma das escolas que eu desfilo. Então, são 3 semanas de corte de samba. Aí, daqui a pouco, tem uma feijoada. Aí, eu fico assim, e eu tenho as minhas outras tarefas, né, meus empregos, enfim. E eu fico assim, cara, não vou conseguir me dedicar. Mas eu acho assim, mais para frente, eu acho que eu preciso ter essa experiência, sabe? De tocar um instrumento, de aprender tudo. Mas ainda é um plano assim, não atual, assim. Eu tenho que trabalhar isso e organizar minha agenda. Mas eu tenho interesse mesmo, assim. Eu já toquei uma vez, tem uma feira literária da Portela aqui, que é a Flip Portela, eu toquei cuíca, né? Eles tinham uma oficina de cuíca e deixaram a gente experimentar. Eu achei o máximo. Mas foi minha primeira experiência com instrumento, sabe? Ainda não sei, vamos ver, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu preciso vivenciar também, assim, que é ter mais repertório para falar aqui também no podcast, né? Trocar essas experiências com a pessoa que toca, né? Eu acho que é isso. Não, eu fico doido, porque é como eu estava te falando, essas culturas aqui em São Paulo, que são tão fortes, Rio, Salvador e Olinda, aqui em São Paulo é muito mais difícil, eu acho, você ter acesso, como você tem no Rio, como você tem nesses outros lugares. O pessoal não está na rua estudando, né? Esse aulão que a gente vai fazer agora é um pouco por conta disso, para a gente ter um espaço que as pessoas possam circular, tomar uma cerveja, ver um pouco a gente ali, falar, pô, eu quero experimentar também, quero chegar junto. E a pessoa pode olhar e fazer. A gente conseguiu fazer isso de leve ano passado, que a gente fez alguns ensaios no Beco do Batman. E aí foi muito legal, mas não é toda vez que a gente consegue, porque a gente tinha conseguido uma ajuda de um espaço que a gente dava um jeito de usar lá o espaço lá dos caras, e aí era muito bacana, porque era isso, o pessoal ia olhando e falou, de onde tá vendo isso aí? Aí olhava e chegava junto. Então a gente queria muito ter esses espaços. E em São Paulo, isso é mais complicado, né? Em Salvador você tem as praias, você tem outros lugares que os blocos podem fazer os ensaios, a gente tem essas coisas. No Rio, pô, eu lembro que eu fui ver o Aldir, esses tempos, o Aldir Blanc ia fazer 78 anos, né? Que teve até as comemorações lá da Roda do BIP e tal. Teve aqui em São Paulo também, no Alto Borogodó. E quando o Aldir morreu, eu fui procurar umas coisas dele, assim, de vídeo e tal. E pô, ele contando as histórias dele, de ter nascido no Estácio, e aí desde cedo ver as escolas ensaiando. Eu falei, puta, aqui em São Paulo eu acho tão mais complicado. Eu não tenho muito contato com a galera que tem isso com as escolas. Sim. Né? Coincidentemente tem um negócio legal, que o pessoal lá do Bar do Baixo, eles têm uma ligação com a Nenê de Vila Matilde, que é uma escola muito massa, muito elogiada, mas é isso, assim, é mais complicado. Salvador, você tem mais essa possibilidade, né? O Bananal fala dessa coisa de sair de casa e ver o pessoal ali, pô, junto, fazendo som, né? Falando das coisas, né? As coisas estão vivas. Aqui em São Paulo parece que a gente tem que toda hora ficar lembrando que, ó, dá pra gente fazer. A gente tem que... E esse é um trabalho de sempre, né? Eu não lembro quem foi que passou aqui, não sei se foi o Varela ou se foi a Alessa. Alguém do carnaval daí falou assim: todo ano a gente precisa brigar para fazer carnaval em São Paulo, porque é uma cidade que não é aconchegante para isso, mas a gente continua brigando. Não era mais ou menos assim a frase, entendeu? E eu acho que me marcou muito isso, né? E eu acho que é justamente isso, né? Também passar por essa coisa da cultura, né? Dessa cultura de não estar na rua e tal. Isso é muito diferente, assim, com essas minhas amigas que eu tenho mais contato, né? Elas falam muito isso, assim. É muito mais assim, a galera que eu conheço de São Paulo, assim, vamos na minha casa, vamos não sei o quê e tal. Não, tem gente que eu nunca fui na casa, que eu conheço há anos, eu nem sei onde a pessoa mora, e a gente se encontra sempre, entendeu? Então, eu acho que é também essa mudança, assim. Eu acho que vocês têm que resistir mesmo, assim, sabe? Para justamente cada vez mais pessoas. Cara, porque a gente já escutou uns casos assim que as pessoas não gostavam e tal. Chegou, se apaixonou e, assim, virou o maior defensor, entendeu? E eu acho que a gente precisa disso, assim, sabe? De mais pessoas que defendam. Aqui em São Paulo, eu acho que como a gente ficou com esse gap de vários anos enquadrando o carnaval ali naquele espaço reservado para isso, né, que é o Sambódromo,
criou-se essa cultura que está ainda muito consolidada de que carnaval na rua incomoda, que carnaval na rua atrapalha, que o carnaval tem que ser controlado. E isso vai muito contra a própria ideia de carnaval. Carnaval é uma manifestação livre, popular, e é na rua, né? Vai falar em Olinda que os blocos têm que ficar restritos, Recife. Não dá para pensar nisso. Não existe isso. É fazer circuito para bloco. Isso é uma visão muito do tucanistão mesmo, né? Mas eu acho que são modelos que você vai tentando trabalhar, porque Salvador tem os circuitos, né, por exemplo. Mas é difícil. Eu acho que aqui em São Paulo, como as coisas... Pô, a gente é uma cidade que tentou restringir até os rios, cara. Até isso a gente tem que brigar, né? Nem o Rio a gente pode ver. Assim, você fala agora teve 7 de setembro, você fala, eu moro aqui do lado do Ipiranga, cara. Tá um negócio ali restrito, você não olha nem pro Rio, é tipo, evite se puder. Sacou? Tipo, não tá passando ali no meio. Então não tem, você pode ter alguma coisa falando. São Paulo é uma cidade meio que parece que ela se marginalizou, né? É uma doideira. Historicamente, é um processo bem mais velho que nós aqui. E mais velho que meus pais, mais velho que... Enfim. Mas eu acho assim, aqui em São Paulo, isso é interessante, porque, no geral, os blocos de rua, até outras pessoas assim que tiveram outras experiências, como, por exemplo, o pessoal do Baixo Augusta, tem essa visão de que o carnaval tem que ficar descentralizado. Ele não tem que ter o circuito. Ao mesmo tempo, tem complicações que a gente sabe, a gente vê, que é tipo... Também não é qualquer bloco que cabe em qualquer lugar. Né? A gente é da Vila Mariana, é um bairro meio centro, um pouco indo para a Zona Sul, mas é mais centro. E tá difícil da gente ficar aqui. Tá muito difícil, porque tem rua que não tem mais espaço. Né? A galera vem ver a gente e não tá cabendo, assim. E é bem complicado, sabe? Mas aí é isso. Dependendo, teve gestão que tentou jogar, assim, que ia colocar, falando em Rio emparedado, né? Tentou colocar os blocos para 23 de maio, no primeiro ano que a gente saiu. E aí, assim, é um negócio... Prefiro nem comentar o tanto que isso é bizarro, né? Já fazendo um comentário, nem ia falar nada, mas é absolutamente... Cara, o Bananal tocou lá, Bananal. Foi uma experiência agradável? A sensação que dá, que assim, São Paulo não tem tradição, né, disso. Não tem tradição, essa é a verdade. Então, assim, o Rio, quando tinha um carnaval no Sambódromo lá, ele tinha os carnavais no Scala, ele tinha os carnavais no Plataforma, no Uba-Uba, tinha as coisas dos shows que em São Paulo ele tinha, para representar a cultura brasileira no todo, né? Como na Bahia tem a coisa dos shows folclóricos, tinha o Solar do União, tem o Senac, o Sesc, o Balé Folclórico, essas coisas todas. Aqui, o conservadorismo acaba querendo se livrar do carnaval, porque assim, você botar o carnaval na 25, na 20, 23 ou 25, eu sempre confundo, no 25 de março é onde vende as coisas, mano. 23 de março é para matar todo mundo, assim, porque é para matar todo mundo, porque tem vários hospitais ali, de todo que é lado tem um hospital. É para você fazer o povo acordar, tipo assim, você vai acordar agora por bem ou por mal, sacou? Tipo, ou você morre ou você desperta. Então, assim, é uma doideira e parece que não pensa, sabe? Isso que é o fogo, porque se pensasse com carinho, né? Porque o Estado ganha muito com isso, né? Se pensasse com carinho, dava certo. O a problema gente pode fazer a lista do que pode ganhar, gente. Eu sempre fico assim, porque... Aí eu falo, você quer uma lista? Peraí que eu vou pegar a lista do que a gente pode ganhar com o carnaval, né? A Alessa tentou fazer isso. Tiveram pessoas que tentaram levantar esses valores que o carnaval gera de uma maneira mais concreta. Porque, cara, tá todo mundo trabalhando. Tanto que é um negócio, assim, que eu ficava... Uma das coisas, por exemplo, da 23, mas de outras tentativas de se criar esse circuito de carnaval isolado, né, esse mega circuito, que eu acho grotescas, né, é porque, pô, uma das coisas mais massas do carnaval é, bicho, tem a pessoa ali que tem um botequinho,
a pessoa que tem um restaurante, ela vai trabalhar, ela vai vender, a galera vai ali, né? Vai para usar um banheiro, vai comer um negócio, vai tomar mais cerveja, você vai vender toda a sua cerveja, sacou? E não, aí você quer isolar. Aí a pessoa que está trabalhando não consegue nem vender a parada dela, não consegue fazer. Fica tudo mais complicado. Ao invés de você botar o carnaval para essa coisa dele, livre e ocupando a cidade, né? É muito complicado. E também tem um outro aspecto, que é essa mentalidade coxa, velho. Essa mentalidade coxinha pra caramba, de que aqui em São Paulo a gente é não sei o que, é empreendedor, fica parecendo, é um carnaval. A Alessia me falou isso uma vez, outros amigos, eu também já percebi isso conversando com pessoas de outros carnavais. É um carnaval que tem menos a carne mesmo da história e muito estofo, é muito ar. Parece que é um carnaval que é inchado, sim, mas não ganhou de verdade, você não sabe o que é ainda essa substância dele. E é muito trabalhoso de saber, porque eu acho que isso só o tempo vai dizer, né? Mas não tem uma coisa como... Pô, a gente falar de Olinda como referência é foda, porque o frevo está identificado desde que saiu lá uma matéria de jornal, acho que foi em 1908, né? Tipo, a palavra para designar frevo tem mais de 100 anos. Ela é mais velha que a palavra para designar o samba que a gente conhece, né? Que é 1917 no Rio. Então, tipo assim, a galera já tava lá e já era um negócio pro carnaval, né? Então, assim, a galera já tava fazendo essas coisas, conversando, já tinha os ranchos e já tinha as coisas. E aqui em São Paulo, não é que não teve, porque a Vai-Vai é antiquíssima, já era um cordão, né? Antes, mais velho que o Geraldo Filme, que o Oswaldinho da Cuíca e tal. Tem muitos coletivos muito antigos aqui, mas parece que o conservadorismo meio que tentou ou sufocar e separar essas coisas, né? Tipo, de novo, que nem a gente restringe os rios e o carnaval, aquela coisa da bateria como uma maré, né? A gente tá tentando botar a maré e emparedar tudo ali. Aquela Sim. força daquelas comunidades todas que vem de uma ancestralidade e que podia estar muito mais viva ainda entre as pessoas, deu uma restringida. É muito complicado. Sabe uma curiosidade muito doida, que eu acho que eu já tinha falado para o Bananal, que a institucionalização do Carnaval de São Paulo, acho que o Varela, ou se o Lecão tivesse aqui, ele podia trocar essa ideia, porque ele é um baita estudioso disso. É porque a gente teve um prefeito carioca que, pelo mesmo modelo que o Rio, né? Para a galera não sofrer, por exemplo, achaque da polícia, essas coisas que, né? Sempre tinha briga e tudo mais. Ele falou: ó, tem um modelo lá do Rio de vocês se institucionalizarem, fazer um CNPJ. Então, se você copiar, eu vou conseguir, tipo, fazer a polícia, ó, não, esses caras aqui não pode mexer. E esse prefeito foi Faria Lima. É muito louco, né? Que também que é a avenida hoje, que é quase ninguém quer fazer carnaval lá. Quer dizer, tem umas pessoas que a gente acabou fazendo, mas tem essa coisa, né? Sim. E aí... Mas é a vantagem e a desvantagem, porque as escolas queriam isso. As escolas queriam, pô, não tem que sofrer na mão da polícia. Tem uma coisa que é fundamental aí, nessa coisa desse formato de carnaval que foi instaurado aqui, que também foi no Rio, que é o interesse econômico, né? Eles tinham que encaixar o carnaval dentro da programação da televisão. Sim. E aí, como é que faz isso, né? E em nome de quê? Quem é que ganha com isso, né? E entre os benefícios do carnaval, que eu acho que a gente sempre usa esse argumento que fortalece o que é que se ganha economicamente com o carnaval de rua, eu acho que tem um outro lado que eu experimentei na pele quando eu saí no primeiro carnaval, primeiro bloco de rua, e nem era um carnaval, era um evento, se eu não me engano, era de apoio ao Haddad, que era o Existe Amor em SP, que
alguns blocos ou festas fizeram cortejos, né, no centro da cidade. E aquilo, para mim, foi a primeira vez em São Paulo que eu me senti cidadã, que eu me senti ocupando a cidade de uma maneira que eu nunca tinha ocupado. Eu nunca tinha andado no centro da cidade cantando, rindo, sem medo de ser assaltada, me sentindo parte daquilo, sentindo que aquilo era o meu lugar. Então, se tem um benefício do carnaval de rua, para mim, o principal é esse, é das pessoas experimentarem a cidade de um jeito em que elas se sintam parte, né? Que elas se sintam sujeito mesmo daquilo, que elas podem transformar a cidade olhando para ela com mais carinho, né? Porque isso para mim mudou totalmente, sabe? Eu passei a ver São Paulo com outro olhar e ter mais carinho, sim, pelo centro da cidade, que sempre foi uma coisa, uma relação super difícil para mim. Eu sempre falava, tudo que eu puder fazer para não ir para o centro, eu faria. E depois disso, eu passei a ter prazer de ir para lá, né? Então, eu acho que São Paulo tem essa coisa de ser um lugar onde o capitalismo é realmente selvagem. Tudo é pensado economicamente, então, tudo que se faz é o que se dá mais lucro. E coxinha, as pessoas não querem ter seu horário de sono perturbado, esse tipo de coisa, né? Aí usam aqueles argumentos de que os blocos impedem a mobilidade da população local, esse monte de baboseira de quem não está disposto a olhar para a cidade e para as pessoas como o direito que elas têm de ocupar a cidade. Todo mundo é cidadão, não é só quem paga IPTU daquela rua, daquele local, né? Todo mundo tem direito àquela rua. Então, eu acho que tem muito isso, assim, de que eu sou dono desse pedacinho aqui e aqui a regra é minha, né? Sim, muito. Aí vem a associação de moradores e tenta barrar o fluxo de blocos ali, porque eles não querem. Então, eu acho que tem esse aspecto do capitalismo aí controlando tudo, né? Não, quando eu ouço essas histórias do Rio, aquela história lá do boi tolo indo até o aeroporto, cara, eu ouvi aquilo lá, velho. Não consegue imaginar. Não, é uma história incrível, é foda. Eu queria que isso tivesse condição de acontecer aqui em São Paulo. Essa doideira, sabe? Porque eu acho que também tem isso. Você acha que isso não acontece? Isso acontece, óbvio que isso acontece no Rio. Óbvio que isso acontece em Salvador, assim. O pouco que eu tive de acesso a coisa de história sobre Salvador e tal, né? Conversando com o Banana, mas lendo, conversando com outras pessoas. Por exemplo, tinha uns blocos de índio, e os blocos de índio sumiram um tempo. Eles já existiram em outros momentos. Aí, por exemplo, tinha uma repressão aos afoxés, né? E aí também aí voltava o bloco de índio. Não teve um lance assim, Banana, que teve uma coisa dessa, que foi o Brown que... Eles até era muito engraçado, porque até brigavam entre eles, assim, porque tinha o Comanche e tinha o Apache, né, que eram os dois blocos de índios, né, lá de Salvador. E aí era que nem acontecia em Tocantins, que nem a coisa do boi, né, que é o boi garantido, o boi não sei o que, Tocantins. E no carnaval, em Salvador, tinha essa parada com os blocos dos índios. E quando eles se encontravam, era pegada aquela época de Zorro mesmo, assim, sabe? Tipo, de que os caras incorporavam Zorro e o índio lá do Zorro e pronto, e o bicho começava a pegar, brigar e tudo, sacou? Tipo assim. Mas era os caras se divertiam daquele jeito, assim, sacou? Era muito doido, assim, entendeu? Mas era muito bonito na rua, assim, né? Ver a galera com aquelas coisas, parecendo aqueles índios americanos, assim, sabe? Tipo, aquelas roupas, né? Aquelas calças, né? Com um negócio do lado, assim. Era muito bonito. Era muito lindo, assim. Aí foi acabando também, até porque começou a coisa
mais uma vez a coisa do dinheiro sempre destruindo as coisas, né? Tipo, foram chegando as bandas, os artistas que já pediam os horários dele, eu quero esse horário em tal lugar. Então, o circuito era tudo no Campo Grande, depois foi para Barra, começou a ficar elitizado, aí já caiu para Barra, sacou? Aí Campo Grande, tipo assim, aí todo mundo só queria tocar na Barra, porque o circuito do Campo Grande é muito maior, né? E é um outro público. Então tinha um dia que o circuito de Campo Grande dava 7 horas de relógio, o povo tocando lá. A banda ganhava mesmo, sacou? Mas o artista se lascava todo, assim, sacou? Mas às vezes ficava pedindo para segurar ali, ficava só o bumbo, assim, entendeu? Mas e aí o que acontecia? Os blocos afros, eles sempre não tinham espaço, né? Era só de madrugada, quando todo mundo estava todo carcomido, já tinha tomado tudo que era que suco, entendeu? Sim, e aí, bicho, o pessoal ia o dia clareando, sacou? E aí aos blocos, entendeu? Acho que eu lembro de ter tocado saído com Araqueto, com Muzenza, Ileira, tudo de madrugada. Aí depois que, por muita briga assim, começaram a inserir os blocos no circuito Playboy, sacou? Na Barra Ondina, entendeu? Que tinha. E aí começou aquela história de camarotes. Camarote de Gilberto Gil, Pedro camarote da Daniela Mercury, camarote não sei o quê. E aí você só via os globais lá, os artistas. Sacou? Tipo, era muita onda, assim. Entendeu? Essa maluquice. A gente tem até uma preocupação, Gabi, que é um lance assim. Não tem como você falar de carnaval sem falar dessa. Como a gente está falando que é para todo mundo e é para a cidade, então o carnaval é uma festa que tem que se falar de inclusão, em qualquer nível que seja, né? Qualquer coletivo, pode ser a escola e a escola de samba já faz isso sempre de uma maneira maravilhosa. A nossa preocupação tem uma coisa muito intergeracional, né? Então, e aconteceu de uma maneira meio espontânea. Sobretudo, eu acho que porque no primeiro ano do bloco, uma galera veio tocar na bateria e aí, por exemplo, tinham algumas integrantes que tinham filhos e filhas pequenos, assim. E aí os pequenos vinham acompanhar o bloco, do jeito que dava. Então o pessoal tentava, tipo, trazer protetor auricular e tal. Não é que a galera tava lá tocando, a gente não montou necessariamente tipo, uma bateria. Tem bloco que tá fazendo isso, né? A bateria para os pequenos, uma coisa assim. Não, mas a gente tinha uma coisa que todo mundo tentava olhar, todo mundo tentava cuidar e tal. E no desfile acabou acontecendo, tipo assim, tinha uma gestante, dá uma força que traz ela para perto para ela ficar mais confortável. Né? Tem galera com criança de colo, traz para perto para ficar mais confortável. Cadeirante, traz para perto para ficar confortável. E aí todo ano a gente tenta se preocupar um pouco com isso, né? Que quem tem problema de mobilidade, uma pessoa que tem mais idade, que às vezes está receosa de sair de casa, imagina, ela sempre morou em São Paulo, e aí tudo isso que a gente está falando com mais umas 2, 3 décadas a mais do que a gente está falando, pelo menos, né? De medo de sair na rua. E aí ela olha e fala assim, pô, eu quero ir nesse bloco, sei lá, eu gosto de Gilberto Gil, e a gente, pô, então vem. Então a pessoa que às vezes tem mais idade que estaria lá, ela vai, ela curte ali de perto. Sacou? E a gente quer fazer. Esse é o jeito que a gente gosta de pensar a inclusão no Filhos de Gil. Isso é muito legal, porque, né, justamente abre para as pessoas, né, para as pessoas que quem quiser chegar, entendeu? Acho que é muito legal isso. E eu vejo, a gente já conversando aqui do podcast, né, tem alguns outros blocos também tem iniciativas desse tipo, né? Eu acho que é muito legal isso, porque realmente às vezes a pessoa fica assim, mas a minha condição pode ser uma condição permanente, uma condição transitória, né? No caso de uma gestante, tudo, eu não sei se eu vou conseguir me encaixar, tudo. E eu acho que é importante, assim, acho que é um carinho que vocês fazem com o público, sabe? O público se sentir à vontade de participar. E não tem como você fazer carnaval sem pensar isso, né, cara? Porque tem isso, tem os blocos que é os coletivos da galera preta. E a gente vai falar sobre culturas, tipo, aqui do pessoal preto de São Paulo, como as escolas de samba já tem. Tem os blocos aqui de rua que é das comunidades LGBTQIAP+, assim, e um monte. Tem o Siga Bem Caminhoneira, o próprio Ritalina, né? Porque a galera é LGBT. Tem um monte. E é muito massa de ver como a galera vai se juntando e falando com as suas comunidades e trazendo, olha, você faz parte dessa cidade, vamos curtir junto e vamos se proteger, assim,
eu fico maravilhado, assim. O Tarado em Você, por exemplo, é um bloco que homenageia o Caetano aqui em São Paulo. Algumas vezes que eu fui ver o desfile, eu fiquei, assim, completamente encantado com aquele monte de gente, com tudo. Eu acho muito massa isso. Sobretudo, o que me encanta é essa coisa da galera curtindo. Eu falo, às vezes eu curto mais do que ficar tocando. Se a galera curtindo com um sorriso no rosto, eu fico maluco. Não, o pessoal levanta o dedinho, assim, cerveja pro ar, cara, isso é muito... Você olha em volta, assim, a galera que tá... Todo mundo naquilo, né? Naquela energia, né? Isso é muito maneiro, de verdade. É muito incrível. É muito incrível. Olha, gente, o papo tá muito bom, a conversa tá muito boa, mas, né, gente, eu tô sozinha, então tem que dar aquele cortezinho, vamos ter que chegar no fim da nossa entrevista. Então, primeiro, eu queria agradecer muito, primeiro, a paciência do Pedro, que aconteceu de tudo para a gente conseguir marcar esse bate-papo, mas saiu. E agradecer também o Bananal, agradecer a Helena, obrigada, a gente adorou esse bate-papo, entendeu? Eu e quem está escutando aqui, né, que a Nath não está presente. E eu vou deixar esse recado, assim, esse espaço final para vocês. Inclusive, não, a Nath não está aqui, mas minha gata quer falar alguma coisa. Mas, assim, eu quero deixar esse espaço final para vocês divulgarem as redes sociais do Filhos de Gil, fazer aquele reforço, né, para sábado, né, para essa apresentação que vocês vão ter sábado, essa aula aberta. E, enfim, gente, e o recadinho final, quiserem mandar beijo para a bateria, enfim, gente, à vontade. O espaço final é de vocês. Bom, primeiro agradecer também o espaço e dizer que para nós foi muito prazeroso também. Muito gostoso esse papo aqui. E é isso, a bateria continua aberta até o final de setembro, para quem quiser chegar e somar. Lá na nossa página do Instagram, né, tem um link onde a pessoa pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ou também tem o formulário para preencher e se inscrever. E aí, falando comigo pelo WhatsApp, eu passo todas as informações de horário, local de ensaio e tudo mais. Mas, basicamente, acontece toda quarta-feira no Estúdio Nimbus, lá na Lapa. E esse sábado é no Bar do Baixo. O horário a gente está confirmando, mas provavelmente vai começar às 18 horas. Vai até às 7h30. É isso. Muito obrigada, viu? Mas alguém quer deixar mais algum recado? Eu agradeço também. Está o Pedrão finalizar. Eu agradeço também por espaço e aproveitar e convidar o povo para vir tocar com a gente. Afinal, você faz mágica, né, Bananal? A galera que já divulgou, quer ver alguém fazendo mágica? Vai tocar no Filho de Gil, que o Bananal é o mágico do filho. Não, é engraçado que a gente fala isso, mas outro dia ele tava falando assim, falou, cara, eu não sei como é que acontece as coisas, mas rola uma mágica ali. Se você não sabe, quem que vai saber, bicho? Mas enfim, também agradecer, Gabi, você a paciência e generosidade, tanto sua, quanto da Nath, quanto do pessoal, porque eu falei, foi uma alegria muito grande encontrar o podcast de vocês, de ver esses papos, poder escutar outras pessoas falando de carnaval, falando das suas vivências, ver quanto é engraçado que a gente, às vezes, se sente tão distante por uma questão geográfica ou porque a pessoa tem muito mais tempo de carnaval e, na verdade, a gente tem tanta coisa próxima com os blocos de outros lugares no Brasil, com o que a gente acredita, com o quanto a gente é apaixonado por isso, pela festa, pela alegria, né, pela música, por essa capacidade de sonhar que o carnaval tem. É isso. Toda vez que eu escuto um episódio de vocês, eu fico pensando nisso. Eu falo, é muito louco, né? Bloco é sempre um sonho, né? É sempre um momento que a gente sonhou, assim. E, eu acho que o pessoal já convidou aí para fazer parte da bateria, quem é daqui de São Paulo, que quiser ter essa oportunidade. Mas eu queria dar um salve para o pessoal da bateria. Queria mandar um salve para o Lecão, né, que é nosso parceirão, que infelizmente hoje não pôde estar, fez muita falta, que é uma figura fundamental aqui. E mandar um salve para o pessoal da bateria, que esse ano o couro vai comer. É isso aí, a gente vai ter um tempão até o carnaval ali comecinho de março, e o bicho vai pegar, assim, vai ser um carnaval maravilhoso. A gente, tá fazendo o desfile no último ano, né, de turnê do Gil, a despedida aí para
para a aposentadoria dele, merecida, depois de 60 anos aí na labuta, né, ter um descanso, ficar de boa na casa dele ali, tocando violãozinho na paz, fazendo a yoga dele, se Deus quiser. E a gente tá animado para isso aí. Gente, olha, obrigada, de verdade. A gente, assim, adorei o bate-papo com vocês, tudo. Espero quando eu estiver em São Paulo de novo, porque dessa vez foi Bienal, foi muita correria, eu não consegui. Vou ver se consigo uma vez para prestigiar, porque o podcast, gente, na verdade, é um pretexto para a gente conhecer pessoas e conversar, e conhecer mais gente, tudo. Então, gente, obrigada de verdade, entendeu? E quem está escutando aqui o podcast, gente, vai seguir o Filhos de Gil, entendeu? Se você for de São Paulo, já vê aí se dá para você participar, tudo, entendeu? Tocar Gil no carnaval. Gente, melhor maneira de curtir o carnaval, né? Tocando Gil. Então, gente, semana que vem a gente está de volta com um novo episódio e a gente se vê por aí. Valeu, gente! Valeu, querida! Aquele abraço!